Agora gostaríamos de convidar Elizabeth com o seguinte tema: reflexos da atividade policial no contexto familiar. Seja bem-vinda, fique à vontade. Boa tarde a todos que aqui estamos na internet. Obrigada por aprender o senhor doutor Gustavo Pérez, que passaram o seu nome. Excelente palestra. Vou falar do caso concreto de Paulo, meu esposo. Caso concreto de uma realidade cruel de um policial rodoviário federal. Eu sou Elizabeth, esposa de Paulo Rodolfo Lima Nascimento. O PRF daquele caso, Genivaldo Paulino. Acho que todos. Acho não. O caso foi conhecido nacionalmente e internacionalmente. Então, talvez vocês estejam se perguntando: o que ele está fazendo aqui? Bom, a gente precisa lembrar que atrás do policial existe uma família. Quando o policial ele sai de casa, ele está com uma farda, mas na farda ele leva a família também. E é muito esquecida essa família. A minha palestra é voltada justamente para os reflexos da atividade policial no contexto familiar. Por que eu estou aqui? Paulo, ele foi cesseado de falar. Ele quis falar durante todo o processo. E o juiz federal da causa negou por várias vezes. E quais eram as alegações de negar que Paulo falar diante de todo o caos que foi estabelecido na mídia, politizado, inclusive? O juiz da causa federal, o TRF5, disse que não tinha como assegurar uma equipe de mídia, de TV, dentro do presídio militar onde ele estava. Então, nesse processo, a gente só recebe não. A gente não recebe sim. É um processo pautado numa conjuntura social do nosso país, em que se levantam pautas, muitas pautas. Então é difícil caminhar nessa forma. Pode começar. Sou escritora depois do caso, servidora pública federal, sou assistente social, mãe de 2 filhos, aqui está um, esposa de Paulo. Os 2 livros, o que foi que Paulo fez? Para vocês entenderem o porquê do meio dos livros. Quando o juiz não deixou falar, ele disse: ele não pode dar entrevista, mas ele pode escrever. Então, ele fez dentro do cárcere esse livro aqui, Sabedoria da Espera, Reflexos de um Pré-Condenado. Aqui ele conta toda a verdade, realmente, do caso emblemático, conhecido como o caso Genivaldo. Em sequência, ele fez esse outro livro aqui, Eu Sempre Irei Segurar Sua Mão, O Drama Além das Grades. Esse livro é justamente para a família dos policiais, dos operadores de segurança pública. Porque nós, familiares, num caso como o de Paulo, que está preso, condenado antecipadamente pela mídia, pela própria corporação, nós sofremos assim como ele. Ah, mas houve uma vítima. Nós também somos vítimas. A família do policial também é vítima. São dores diferentes, mas são dores. E dor não é mensurável. Você não tem como mensurar uma dor. Pode passar. Então aqui eu venho para desconstruir o que foi construído pela mídia e pela política, porque foi um caso, não sei se vocês lembram, o país estava em campanha política a nível nacional e foi construído esse Paulo Rodolfo, que aqui está, que vocês estão vendo, como um homem perverso, de um caráter duvidoso, com traços dos piores possíveis adjetivos. Mas eu quero dizer para vocês que eu convivo com Paulo Rodolfo há mais de 20 anos. E Paulo Rodolfo é um ser humano incrível. Eu não teria por que mentir sobre isso, porque eu conheço Paulo Rodolfo. Eu jamais estarei aqui. Você não tem como sustentar
em algum momento é atacado. Então, Paulo é um ser humano muito reconhecido dentro da PRF, por gerência PRF. Paulo é um bom pai, um bom marido, de uma índole que eu dizia que ele não tinha perfil para ser policial, de tão calmo e tranquilo que ele é. Então, ali tem Elizabeth. Eu sou a voz de Paulo Rodolfo hoje. Eu preciso, enquanto tiver 1 minuto de chance, eu irei lutar pela liberdade de Paulo Rodolfo. Enquanto tiver 1% de chance, juridicamente eu espero e assim desejo que a justiça realmente seja feita conforme o código do processo penal. E não como o doutor anteriormente falou, como o Ministério Público quer ou como o juiz quer. Porque hoje a gente vive num país, num momento em que quem determina o que é decidido não é o Código Penal, não é a Constituição. É quem está atrás daquele piloto, cheio de seguranças, quando eu li no júri do meu esposo. Então, eu sou essa Elizabeth, que parei minha vida por quase 3 anos, a partir do momento que houve o ocorrido, eu fui até a sede da Polícia Rodoviária Federal e lá fui encontrar meu marido para entender o que tinha acontecido. De lá para cá, é o que eu faço, eu procurar justiça por um homem que eu sei quem ele é. O que move as pessoas a fazer alguma coisa? Como diz lá no livro de Bernardinho, transformar suor em ouro. Pode passar. Então, Bernardinho diz o seguinte, muito interessante esse livro. Há 2 coisas, necessidade e paixão. Paulo, ele não tinha necessidade de ser policial. Paulo entrou no serviço público com 18 anos. Ele passou pelo IBGE, ele passou pela Caixa Econômica Federal, pelo INSS, pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco e depois de tanto tentar, conseguir entrar no PRF. Ele não tinha necessidade de ser policial. Ele tinha paixão por ser policial. O pai dele era aposentado da Polícia Rodoviária Federal e desde criança ele via o pai chegar em casa tocando farda e tinha o desejo de se tornar PRF. Então ele, mais do que a necessidade, ele se tornou policial pela paixão. Difícil esse momento entre dividir necessidade e paixão, mas ele foi pela paixão. Pode ser. Paulo, ele não foi aquele policial que vestiu a farda e seguiu o curso de ser policial. Ele se capacitou em tudo que tinha dentro da PRF, 11 anos de PRF. Alguns cursos aqui estão, curso de controle de distúrbios de choque, curso de motociclismo, curso de procedimentos administrativos disciplinares, curso de operações de combate ao crime. Vejam só, naquela ocorrência de Ubaúba, Paulo é aquele homem que joga granada, que joga o CS. Foi esse curso aqui que a instituição PRF o capacitou para ele usar aquele artefato menos letal naquela ocorrência. Ele tinha capacitação. Aquela ocorrência, Paulo chegou 4 minutos, contextualizando aqui o fato concreto, 4 minutos após a ocorrência. Os 2 primeiros PRFs fizeram o início da abordagem, ele estava em outra abordagem, foi chamado para dar suporte aos colegas, aos amigos, 4 minutos após. E quando ele usou o artefato CS, ele usou porque ele sabia que o CS não mata. Não há no mundo nenhuma morte por CS. Em situações muito piores, Paulo, dentro da capacitação do curso de controle de distúrbios, ele foi exposto ao gás. A PRF faz isso. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem na página do YouTube da PRF, vários vídeos, eles filmam lá. Paulo foi exposto numa aeronave, no curso, em lonas
E eles ficam lá expostos por um tempo muito maior. Então, quando ele usou, ele sabia que o CS, que o gás lacrimogêneo não mataria. E ele poderia usar uma arma. Seria muito mais fácil para conter aquela ocorrência. Ele usou porque ele sabia que não mataria. Infelizmente, terminou com aquela vítima, com todo respeito, como sempre digo, a vítima. Não é defendendo o meu esposo Paulo Rodolfo, que eu vou esquecer da vítima. Uma pessoa se foi, com todo respeito. Ele não parou no país, ele era um policial de elite da PMF. Ele estava, inclusive, 2 meses antes da ocorrência, em uma missão internacional, Paraguai, Uruguai e Argentina. E foi quando ele disse: agora eu paro, não sei, vou parar. Ele se ausentou muito de casa por conta disso, sempre estudou muito, não queria parar. Até o momento que eu disse: se você tentar participar de mais um curso, a gente separa. Só faltava piloto do helicóptero da PRF. Foi quando aconteceu o caso. Aqui algumas ocorrências, que seria puxado dentro do sistema da PRF. Aí está um pouco do que Paulo fez durante os 11 anos. O número de ocorrências, pessoas escoltadas, pessoas salvas, auxiliadas. Esse é o Paulo Rodolfo que nós conhecemos. Essa era a paixão dele, ser policial. Aí está um pouco do Paulo Rodolfo. Mas aí a gente vem. Depois de tudo isso, como conciliar a vida profissional da vida familiar? Justamente porque quando o policial sai de casa, ele deixa a família. Paulo, vou dar um exemplo dele, ele sempre nos protegeu. Ele nunca saía de casa fardado, nunca voltava fardado. Ele não falava sobre as ocorrências dele, porque ele nos protegia. Ele dizia assim: eu estou protegendo vocês. É possível conciliar? Sim, é possível, com companheirismo, com lealdade, com sinceridade. Deve ter alguns policiais, você aqui, mas nos vendo pela internet. O companheirismo com a família, ela é importantíssima. Eu sou a prova disso. Se não fosse tão importante, se eu não conhecesse tão bem quem é Paulo Rodolfo, eu não seria a companheira que estaria aqui agora. Mas precisa ter essa parceria de verdade, de ambos os lados, a lealdade e a sinceridade. Por que eu consigo falar tão bem de Paulo Rodolfo? Porque ele sempre foi sincero, eu sei quem ele é. Por mais que a mídia tenha construído toda aquela história, nós sabemos quem é Paulo Rodolfo. E Paulo Rodolfo, quando passou pelo júri, lá na instância, pelo caso ter sido tão midiático, os jurados, os 7 jurados que lá estavam, já estavam contaminados, já estavam perfeitamente contaminados. Estariam ali isentos do julgamento? Não. A gente precisa ter cuidado com o policial e com as famílias dos policiais. É importante e é necessário, mas precisa também aprender a dizer não. Saber parar um pouco o policial e pensar: eu posso realmente fazer tudo isso, viver para a polícia, porque são várias missões, a exigência que tem de estar nas ruas e fazer o melhor. É quando o policial sai de casa, ele não sabe o que ele vai encontrar e como a ocorrência vai desenrolar. No caso de Paulo Rodolfo, ele não saiu de casa naquele dia para matar ninguém. É possível sim, mas é necessário também dizer não à corporação da qual você pertence. Dar limites na hora do trabalho. Paulo estava no momento em que a instituição PRF encontrava muito por demandas. No estado de Sergipe, assim eu posso dizer, porque era isso que ele vivenciava. Era uma demanda muito alta, ele estava de folga, foi chamado de forma voluntária e saiu de casa e voltou uma vida pelo avesso, e a nossa vida também. Pode ir passando. Aqui onde a gente chega, CNPJ das instituições e o CPF do operador. Onde começa aqui e termina aqui? Aqui é a família. Aqui é a instituição. No caso concreto, aqui
temos a PRF. Sabe o que a PRF fez? Lavou as mãos. E quando a instituição lava as mãos, não está fazendo somente com o operador de segurança, a família também. Quem capacitou Paulo Rodolfo? A instituição. Quem deu o poder dele de fazer aquela audiência com o CS? A instituição. Então, o CPF do operador é apenas uma matrícula. Eu sou servidora pública federal e a gente não é o nome, é a matrícula. Qual é o seu CIAP? A instituição PRF, 2 dias depois, lançou uma nota dizendo que a instituição não compactuava com o que tinha acontecido. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando tudo está certo, a instituição, ela abre o guarda-chuva, está todo mundo coberto, protegido. Deu errado? Fecha-se o guarda-chuva. Eu não estou vendo, porque é mais fácil você manter a instituição, que é o CNPJ, do que o operador. Livra do operador, livra do policial. O que importa é a corporação, é a instituição. Mas veja, não há emoção nenhuma no CNPJ da instituição. Não tem sentimento de instituição. Não tem sentimento de respeito pelo operador que ali estava representando, que enterrou aquela farda, no caso concreto, Paulo Rodolfo, para servir de forma honesta a instituição. Ele foi chamado para ser corregedor da Bahia, fez várias missões como pagista da instituição. Ele tinha realmente dedicação à instituição. As instituições elas não têm sentimento quando isso ocorre. As pessoas jurídicas são uma ficção. Exatamente isso. É quem está atrás do birô que resolve. São elas. A sigla ela vai permanecer. É mais fácil desfazer isso do servidor. Foi o que aconteceu com o Paulo Rodolfo. Fecharam-se as portas e as mãos. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês, que recentemente nós temos uma entrevista no Domingo Espetacular, em que ele achou que seria o momento que ele falaria a verdade. Infelizmente, foi uma trágica entrevista. Foi só uma continuação de uma condenação antecipada do caso. E aí vejam sobre justamente o CNPJ da instituição que faz com o operador de segurança pública quando dá errado na ocorrência. Esse moço aqui é o diretor-geral da PRF. Ele disse na entrevista que a PRF não usa artefato CS em ambientes fechados. Ele mentiu em rede nacional. É mais fácil mentir e deixar tudo como está. Joga um pouquinho, se possível. Essa parte toda de estudos abertos, nenhum dos protocolos da é com isso, e os certificados fechados. Não é que a Polícia Rodoviária Federal fez. Então, a teoria está contrária à prática. Pronto, vocês viram aí exatamente. Aí a reflexão sobre isso. Muito mais fácil vocês fazerem do operador e blindar a instituição. Você esquece que foi a própria instituição que o capacitou. Paulo tentou de todas as formas
formas. Nós estamos tentando, de todas as formas, mostrar a realidade daquela ocorrência, a liberdade de Paulo Rodolfo. Há várias unidades processuais. Até mesmo pelo júri. O júri vai ser anulado, há várias unidades processuais, mas há uma condenação sempre antecipada. Há um padrão a ser seguido nesse processo. Então, nós familiares, diante disso, a gente vive um filme de terror, digamos assim. Pior que um filme de terror. Eu jamais vou ser conhecida como, na minha biografia, Elizabeth, esposa, mas servidora pública, mãe, uma pessoa normal, digamos assim. Eu, a partir de hoje, quando eu entrei naquele presídio militar, que eu nunca me imaginei passar por aquilo, eu vou ser vista e sou como a esposa de um preso. Não é mais a Elizabeth. O meu filho não é o filho do Paulo Rodolfo, é o filho do Paulo Rodolfo que matou fulano e tal. O estigma social em cima disso, dessa história toda que eu falei para vocês, é muito grande. Meu filho foi perseguido na escola, ele teve que trocar de escola. Na sala de aula, meu professor de redação levou um tema de redação. Ele estava presente. É muito difícil viver dentro desse contexto e conseguir ressignificar de verdade a vida. Então, eu não desejo que nenhum filho meu seja policial, de forma alguma, e acredito que eles também não querem. Você viver dentro de um presídio, dentro de uma comunidade carcerária, já é muito difícil. E passar daquele portão, e você ter o direito de ter um lazer, mas ter julgadores da sociedade de forma desonesta. Sabe o que mais me perguntam hoje? Até quando você vai viver no elenco? Até quando você vai suportar ser esposa de um preso? Mas eu tenho que acreditar no julgamento social, perder minha identidade social, porque foi construída outra pela sociedade. Eu sou a esposa de Paulo Rodolfo, por isso que eu estou aqui, por isso que eu vou aonde me chamam. Porque eu não posso cansar de mostrar que a nossa família ela é digna de Paulo Rodolfo. Precisamos refletir enquanto sociedade. E quando o policial ele sai de casa, ele não sai para matar ninguém. Será que o meu marido queria que a gente vivesse tudo isso? Ele, estando preso, inclusive, um homem que se dedicou a vida toda ao trabalho, com zelo. Ele queria hoje estar preso. Então a gente precisa pensar muito antes de condenar alguém. E o trabalho que a gente está falando do trabalho do agente de segurança, mais do advogado, como qualquer outro profissional. Você sai de casa, você não sabe o que vai acontecer. Você pega no volante, você não sabe o que vai acontecer no trânsito. Então, o que foi que a instituição PRF fez? Nos abandonou. E principalmente ele foi abandonado. Mas a família ela precisa ser preservada. Mas é a família da comunidade carcerária, ela nasce em filhos. Lá são gerados filhos. É uma comunidade esquecida. Eu sou assistente social e as políticas públicas em cima dessa comunidade que hoje estou inserida são mínimas. Mínimas. Não há respeito. E não é porque a gente eu não gosto, não sou feminista não, eu não gosto, nunca gostei dessas pautas emblemáticas, desses rótulos, eu sou só Elizabeth. Mas a gente precisa respeitar o ser humano, independente de quem ele seja. Quando se sacrifica de uma família por uma experiência profissional, será que valeu a pena Paulo Rodolfo ter se dedicado tantos anos e hoje está onde ele está? Porque atrás dele temos nós, a família. Será que vale a pena realmente? Até onde vale a pena você sair de casa fardado, sair para uma ocorrência, combater o crime, mas na hora que você precisa da instituição, você é esquecido? Até onde vale a pena viver isso? Enfim, o que a sua família precisa: proteção, amor e carinho. Nós, familiares, nós vivemos
os 6 primeiros meses mais tenebrosos da minha vida. Com segurança, porque é um caso emblemático, com viatura descaracterizada na minha porta, com os meus filhos sem poder ir à escola. A instituição dá ao policial essa segurança, dá à família dele, em um caso como esse, segurança. Nós não tivemos. Tivemos minimamente, como eu estou dizendo, por amigos, mas depois que ele foi demitido, acabou. Eu peguei todas aquelas fardas que eu tinha nos nossos armários em casa, 2 sacos de lixo, e joguei na superintendência da PRF. Fui até o RH e disse: "Pô, eu não quero nada disso na minha casa. Não queria lembrar o que a instituição fez com ele." Então a gente precisa de proteção, a família precisa de proteção, de amor, porque só amor cura. Só amor pode sustentar o homem que está lá dentro, sendo policial ou não. Só amor pode fazer com que a gente fique de pé, que a gente tenha voz, que a gente fale, que a gente ame o próximo, mesmo que ele tenha todos os defeitos. É difícil, mas a gente precisa. E a gente só aprende na dor, infelizmente. Carinho, e principalmente de você, policial. A família precisa de você. A família precisa de você estar em casa. Você precisa saber, policial, dizer não à instituição. Você tem filhos, você tem família. Paulo não sabia dizer não. Ele dizia sempre sim, todas as vezes que era chamado para trabalhar. Então pense, principalmente, quando você sai de casa, você tem alguém mais importante do que o seu salário, do que a emoção, do que, como Paulo tinha, a paixão de ser policial. Há algo muito maior do que isso. É a família. Então não deixe que suas instituições, civil, militar, federal, dominem a sua vida. Porque nós somos família e a família precisa ser respeitada. Eu quero agradecer ao doutor Amorim, que me convidou, ao Dr. Robson, ao Clóvis. Viemos exatamente para esse papel, trazer um pouquinho para vocês que estão nos assistindo, principalmente policiais, que enxerguem a sua família. Cuide dos seus familiares, da sua esposa. Eu estou aqui de pé hoje, mas eu tenho acompanhamento psicológico até hoje, psiquiátrico e psicológico. Porque a vida é para frente, eu costumo dizer. Você tem que andar. Você tem que procurar andar e seguir, seja como for. Então, lembre, policial, que você tem algo mais importante, finalizando novamente, a sua família. Obrigada a todos vocês. Obrigada.